Que a graça de Deus vos seja multiplicado, digo amém. Meus irmãos, poder estar com vocês aqui mais uma noite e poder compartilhar a despeito da palavra. Estão me ouvindo bem? E poder compartilhar da palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, é de uma responsabilidade sem precedentes. E é com a graça de Deus que eu tenho uma mensagem, digo amém. Uma mensagem bíblica, cheia de poder e esperança, para partir com os meus irmãos essa noite, nesse encontro dominical. Por essa razão, eu quero que você foque a sua direção agora, texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Vocês sabem que nós somos menores do que a autoridade bíblica. Nós cremos tá ótimo. Nós cremos na inerrância, nós cremos na infabilidade, nós cremos na veracidade da Bíblia. Se você me perguntar, pastor Claudemir, por que você crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque o seu conteúdo, sua origem e o seu propósito é divino. É inquestionável o poder da palavra. A origem, o propósito. Por que a origem? Porque ela foi concebida no céu e ela nasceu na terra. Diga amém. Aonde a Bíblia foi concebida? No céu. Ela foi gerada no céu, inspirada pelo Espírito Santo, por cerca de 40 homens de Deus, escrita em um período entre 1500 a 1600 anos. Toda a composição das Escrituras, essa biblioteca divina, ela tem uma história de 1500 anos de escrita. Homens com diferentes culturas, diferentes costumes, de nações diferentes e em tempos diferentes. Moisés há 4.000 anos, Paulo há 2.000 anos. E elas se completam. Então eu acredito e creio na Bíblia, porque a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. E a sua origem é divina, é celestial. O seu conteúdo é inspirado pelo Espírito, diga glória a Deus. E o seu propósito é formar Cristo na humanidade. É fazer com que os homens conheçam ao Senhor através desta revelação que nós chamamos de revelação especial. Quem está comigo, diga amém. Então diga comigo, eu creio na Bíblia. Diga assim, inclusive. Vamos, irmãos, inclusive. Irmão Claudemir, tudo que você vai pregar hoje, eu creio. Pois bem, o tema abordado nessa noite é o sacrifício expiatório do Filho de Deus. Nós não conseguimos pregar nenhuma outra mensagem que não seja o Evangelho nesse púlpito. Nós não conseguimos pregar nada que vai acentuar você no ramo empresarial, que vai levantar a sua moral emocional, que vai levantar a sua autoestima. Se o poder do Evangelho, eu comecei dizendo que eu tenho uma mensagem de esperança e uma mensagem de poder, porque a Bíblia aberta, ela tem a capacidade de causar transformação na vida do homem. Então nós não precisamos mais de uma sessão terapêutica para resolver dilema A ou dilema B. Nós não precisamos mais de método X ou de estratégia A ou de passo A, B ou C, 1, 2 ou 3 para resolver problemas, porque nós estamos entendendo na caminhada cristã que quando você abre a Bíblia, os seus problemas são resolvidos. Diga aleluia. Diga aleluia. Perfeito. Meus irmãos, o ponto de partida, antes de fazermos os textos e ler
os textos que são aproximadamente aqui 5 textos que eu vou ler e explicar texto a texto, você com a sua Bíblia aberta, a Bíblia aberta, você com a sua Bíblia de papel aberta, glória a Deus, ok? Como um bom religioso, com a Bíblia de papel aberta, eu louvo a Deus por essa religiosidade na nossa igreja, onde os crentes trazem a Bíblia de papel, aleluia. Nós não somos uma church. Nas churches que os irmãos só vêm com celular, aqui não é uma church. Ela tem cor, tem fumaça, que eu mando toda hora desligar o diabo da fumaça, mas não tem jeito. Ela tem, aqui só é engano, sabe? Aqui só essa estética aqui foi um engano que Nedson gerou para atrair os curiosos. E aqui eles vão encontrar evangelho. Amém ou não amém? Então o pastor Nedson teve a brilhante ideia de modificar as cores da igreja e deixar a gente assim parecendo a churches aqui. Esteticamente, mas na tradição, na confissão de fé, uma Bíblia, uma igreja neotestamentária. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Então, quantos estão prontos para serem mais uma vez ofendidos? Digam amém. As pessoas que estão aqui, eu estou vendo muitos irmãos pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa igreja, a comunidade de fé cristã, missão evangélica, Fonte da Água Viva por enquanto. E eu queria dizer a vocês que vocês vieram ao lugar mais certo, talvez o púlpito, um dos púlpitos mais bíblicos de São Paulo, de Guarulhos, um dos. E sobretudo, você veio para sofrer ofensas aqui. Eu vou ofender você que veio aqui a primeira vez, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho muita alegria em deixar você muito desconfortável, porque se você está procurando uma igreja aonde vai aplacar as suas ansiedades, você infelizmente encontrou um lugar errado. Agora, se você está procurando uma igreja aonde você vai ser formado, uma igreja onde você vai ser ensinado, discipulado, então você encontrou o lugar certo. Pois bem, o ponto de partida dessa mensagem hoje é simples. O tema está aqui projetado, o sacrifício expiatório do Filho de Deus. É simples pelo fato de entendermos duas coisas: o que significa sacrifício e o que significa expiação. Muito simples. Sacrifício, oferta. Expiação ou expiatório, eu vou explicar mais adiante, substituição. Muito simples. Logo, o que é que você quer dizer com isso? Cristo, ele é a oferta substitutiva. Jesus, ele foi e é a oferta de paz entre Deus e o homem. Todos nós éramos completamente inimigos de Deus. Estávamos indo em uma direção contrária à vontade de Deus. Nós odiávamos o Senhor. Nós não tínhamos nenhum apreço pelo Senhor. Nós éramos moribundos, corrompidos, caídos. Nós estávamos indo em direção ao inferno e estávamos condenados por essa razão, em razão e consequência do pecado, porque Paulo já dizia que por um homem entrou o pecado e por este mesmo homem a condenação passou a todos os homens, porque todos os homens em todos os tempos, épocas e estações pecaram. Todos pecaram e por essa razão eles estão destituídos. E o que significa a palavra destituído? Destituído significa separado de Deus. Eu explico mais adiante. Então, por estávamos debaixo dessa sentença condenatória, Cristo se entrega como oferta de paz para reconsiderar ou para refazer a vida do homem no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Então, Cristo, ele é a oferta de paz que refaz essa amizade, que nos torna amigos de Deus, que nos torna filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11, essa é uma das palavras mais poderosas das Escrituras, sendo que toda a Bíblia é poderosa, mas essa é marcante, porque ela fala da nossa filiação. A Bíblia disse que nós somos filhos de Deus, nós que cremos em Jesus. Ele veio para os seus, para a comunidade judaica, mas Israel o rejeitou, mas a todos quantos, os gentios, o recebeu, foi dado a vocês o direito, sim, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem em seu nome. Então nós cremos porque nós fizemos a confissão de fé, como Pedro fez a confissão de fé. Quando Pedro estava no sopé do monte de Cesareia, Jesus fez uma pergunta a Pedro: Pedro, as pessoas aí embaixo dizem que eu sou uma coisa, outros dizem, eles estão confusos a despeito de que eu sou, mas para você quem eu sou? Então Pedro faz a confissão de fé, dizendo: tu és o Filho de Deus, tu és o Machia, o Messias. É isso, irmãos, essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos no Filho de Deus, nós cremos em Cristo, nós cremos que Cristo ele existiu na sua pré-existência, ele pré-encarnou na antiga aliança, ele encarnou na nova aliança, no ventre de Maria. Maria era virgem, e ela não tinha ainda tido nenhum tipo de relação sexual com José, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: você vai ficar grávida. E como eu vou ficar grávida? E o anjo disse: descerá sobre você o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai gerar o Filho de Deus no seu útero. Então Deus encarnado no ventre de Maria, pela obra redentora do Espírito Santo, diga amém. Então Jesus não foi concebido por uma relação sexual como qualquer um outro revolucionário que existiu. Não, ele foi gerado pelo Espírito. Então essa é a minha confissão de fé. Cristo, ele é Deus, gerado no ventre de Maria, e depois de nascido, ele cumpriu o ministério de 3 anos, viveu 33 anos nessa terra, cumpriu 33 anos, 3 anos de ministério, ensinando, fazendo bem a todos. Depois ele foi levado para ser condenado e crucificado por Pôncio Pilato. Depois de condenado, ele foi humilhado, rechaçado, ridicularizado, pendurado numa cruz, morreu. No 3º dia ele se levanta do túmulo, diga amém. Ele se levanta do túmulo e ele aparece aos irmãos, cerca de 40 irmãos, no período de 500, cerca de 500 irmãos, no período de 40 anos. Depois de ressuscitado, ele se reúne com um grupo de irmãos no monte de Jerusalém, e ele ascende aos céus, e agora ele está vivo em carne, do lado de Deus, intercedendo por nós. Essa é a minha confissão de fé, diga amém. Somente Cristo. Então o que é que nós precisamos? Confessá-lo. Não é eu aceito Jesus como meu Salvador, não. Todos, Gretchen também aceitou Jesus como Salvador. Muitos artistas têm aceitado Jesus. Não é aceitar a Jesus, é a confissão de quem Ele é. Então a tarefa da igreja é conhecer Jesus. Bom, os apóstolos ensinaram, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o Seu Filho, a quem Você enviou. Então a tarefa primordial da igreja é empreender uma saga para conhecer Jesus, imprimindo no seu caráter uma sede profunda de busca, contato diário com as Escrituras. Conversei com o pastor Ricardo. Vida em oração, comunhão com os santos. Não existe outra forma. Qualquer outro método é mentira e anátema, é um falso evangelho. Então Cristo, ele é a oferta substitutiva. Jesus foi a oferta de paz, ele foi o alvo da substituição, da troca. O inocente é culpado e castigado, penalizado pelas minhas maldições, pelo meu pecado. E nós, os culpados, somos inocentados e salvos. Então aqui eu tenho a doutrina da justificação ou da expiação. Todos estão aqui? Por favor. Todo sacrifício expiatório pressupõe derramamento de sangue. O autor aos Hebreus, já lemos os textos, e volto a eles. O autor aos Hebreus disse:
se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então Jesus verteu seu sangue como um cordeiro imolado a fim de nos redimir do pecado. Sem derramamento de sangue não haveria remissão. Isso não era somente com um cordeiro pascual, mas a antiga aliança era desta forma. Depois da queda do homem, era exatamente a forma com que os homens se aproximavam de Deus por intermédio de sacrifícios apresentados pelos sumos sacerdotes. Inclusive, havia uma cerimônia chamada Yom Kippur, que era uma celebração anual, um ritual muito sério e significativo, porque toda a nação de Israel aguardava o Yom Kippur. Era quando o sacerdote, uma vez por ano, imolava e sangrava o cordeiro, a fim de que toda a nação alcançasse perdão de pecados. Era um dia vibrante, era um dia extasiante. Todos aguardavam o dia da expiação, o Yom Kippur. E quando o sumo sacerdote, na antiga aliança, se apresentava, sacrificando o cordeiro, imolando o cordeiro, sangrando o cordeiro, aquela oferta, todo Israel jubilava de alegria. Por quê? Porque as suas vidas eram refeitas em direção a Deus. Mas tem um problema nisso. O problema é que isso era transitório, não era permanente. Então, anualmente, isso deveria ser feito. E aí, quando é um dia, Jesus está passando, João está batizando, e Jesus vem na direção de João e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado pelo Cordeiro definitivamente. Não tem mais. Eu sei que vocês têm dificuldade de entender isso, por causa da mentalidade merocrática. Você acredita que Deus está próximo de você porque hoje você jejuou o dia inteiro, ou porque a semana inteira você não disse uma palavra de baixo calão. Então você acredita que esses méritos, ou que essas virtudes, ou esse padrão de santidade seu, dar a você condições para estar próximo de Deus. Isso é mentira. Eu vou até Jesus voltar, eu vou insistir nessa doutrina do pecado, ensinando a vocês a respeito, até quebrar essa estrutura religiosa na mente de vocês, que acham, lá no fundo, as irmãs aqui da igreja, elas acham que Jesus está com elas, e elas são merecedoras de mais bênçãos do que os irmãos, porque elas pecam menos. Isso é a maior mentira. Predicados de vida moral são padrões de fato para quem de fato nasceu de novo. Ok. Mas sem um novo nascimento, predicados de moralidade é religião. Por que vocês não estão anotando, estão olhando para mim como se morresse um cordeiro? Hein? Porque vocês têm a memória curta. Termina o culto, começa as perguntas. Mas eu não falei, eu vou repetir para vocês. Predicados de moralidade sem novo nascimento não é absolutamente nada. Jesus verteu o seu sangue de uma vez por todas, então não precisamos mais de rituais, e muito menos de festa de Yom Kippur, e muito menos festa de tabernáculo, porque ele já veio tabernacular conosco.
E muito menos a arca da aliança, no culto, na igreja. Que eu vou explicar a diferença entre expiação e a propiciação. A propiciação é a tampa do propiciatório que ficava sobre a arca. E a representação desse significado para nós hoje, do ponto de vista bíblico. Não é que Claudemir pensou, não pensei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O maior desafio da minha vida, quanto pastor de vocês, não é pregar para impressionar, mas é pregar para ajudar Cristo a ser formado na comunidade. Diga glória a Deus. E quando eu estou pregando o evangelho aqui, eu não estou trazendo nenhuma novidade. Diga amém. Se qualquer um sobe no púlpito, eu trouxe alguma coisa novo, é um problema isso. Eu tenho um problema com pessoas que dizem que recebeu a revelação baixa. Isso é um problema sério. Mas por que você está dizendo isso, irmão? Porque a minha Bíblia me diz isso. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado no Antigo Testamento de várias formas, de diversas maneiras, inclusive pela vida dos profetas, coube ao Senhor hoje falar unicamente por quem? Por quem? Não, peraí. Por quem? Quem é que fala hoje? O Filho. Você não lembra o texto? A exata expressão de Deus. O imagodei, a imagem exata de Deus, Cristo. Como é que Deus fala na igreja por Cristo? Pela palavra. Eu não quero entrar aqui no mérito da capacitação dos dons espirituais, porque você sabe que nós somos uma igreja continuista. Eu não vou ficar repetindo isso, mas eu quero dizer para vocês que a única forma de Deus falar já nos foi dada. A revelação é a Bíblia. Eu recebi uma revelação nova, anátema. Mas é porque a minha experiência, a sua experiência não significa nada. Mas não tem eu. É Ele. Porque não é o que você acha. Mas é porque não é o que tu pensa. Mas que o quê? Mas não tem direito? Não tem direito. Mas a democracia, não tem democracia. Mas diante desse livro aqui, todos devem se calar e aceitar a verdade bíblica. Porque toda vez que nós procuramos, Lúcia, talvez a gente está procurando uma forma de viver no pecado e proteger as nossas construções que alimenta em nós uma fonte que nos leva para uma vida pregressa. Quem está comigo, diga amém. Quem não está comigo, sabe com quem está, né? Sozinho. Porque eu estou com as escrituras. Só para descontrair. Então, o sangue de Jesus verteu o seu sangue como cordeiro imolado. Porque a expiação, ela tem muito a ver com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é importante por muitas razões. Por quê? Primeiro e principal, porque o sangue do sacrifício é o sangue do sacrifício que faz expiação pelos pecados. Opa, vem aqui, vamos comigo. A doutrina do sangue. Então, quando você fala o sangue que foi vertido, que foi derramado, o sangue de Jesus, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar com o seu sangue. Sabe por que o sangue de Jesus, ele é poderoso? A razão única e exclusiva é essa. Porque no processo da expiação, da imolação, onde o cordeiro ele é imolado, olha para cá, é o verter, é o derramar do sangue que aponta para a purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus é importante, repito, porque é o sangue do sacrifício que faz expiação pelos nossos pecados. Então Jesus tinha que derramar sangue. Da mesma forma como os cordeiros derramaram. Da mesma forma como lá no jardim do Éden, quando Adão caiu e confeccionou e fez roupas para si e para sua esposa, Deus foi lá e trouxe roupas da pele de cordeiro. Por quê?
Porque ele imolou, o próprio Deus fez o primeiro sacrifício. Olha para cá, uma palavra de efeito para quem gosta. O ambiente da queda, lá e a sebra, né? O povo gosta disso. O povo não quer construir entendimento, quer efeito, que nem é o nosso caso aqui, graças a Deus. Mas o ambiente da queda é o mesmo ambiente que Deus provoca a redenção. Diga amém. Já viu as igrejas que o pessoal fica assim, ó, esperando só o pastor soltar um Hanekifu. Já percebeu? O povo fica lá, o pastor está pregando, e aí quando ele solta uma palavra, uma frase de efeito, o povo pula da cadeira, aí termina o culto, não teve culto. Porque só foi efeito do poder gospel. Não é isso. Vamos lá. O sangue foi derramado para a nossa redenção completa e definitiva. Porque anteriormente era de que forma? Transitório, não era permanente. Então agora foi definitivo. Não existe mais condenação, não tem condenação. Eu queria ler com vocês Hebreus 10, 12. Mas quando este sacerdote, vamos lá, Hebreus 10, 12. Eu acho lindo esse barulho. Olha que coisa bonita. Isso é a prova que os crentes leem a Bíblia. Ó, Pedro está enganando. Hã? Eu falei, não, eu vou voltar, não, Hebreus 10, 12. Eu vou ler um texto aqui, só para ratificar, fortalecer o que eu citei. Mas quando este sacerdote, Cristo, acabou de oferecer para sempre, vamos lá, Hebreus 10, 12, Bíblia aberta. Mas quando este sacerdote, aqui é o Cordeiro Pascual, Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que foi que ele fez? Assentou-se à direita de Deus. Tetelestai. Acabou. Está tudo resolvido. O pecado da humanidade foi transpassado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele consuma a obra e ascende aos céus. E observe que o texto de Hebreus 10, 12 está dizendo que depois que ele acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos nossos pecados, então não tem mérito, não tem obra sua. Quem está comigo diga amém. Não tem obra sua, não tem trabalho seu, não tem nada que dê a você nenhum tipo de glória, nenhuma garantia de que é por suas obras, de forma alguma. Foi tudo por Cristo, o Cordeiro. Isso significa dizer que nós estamos salvos. Eu estou gripado, irmão, segura. Estamos salvos porque tentamos comprar. Significa dizer que não estamos salvos porque tentamos comprar nossa salvação com dinheiro, com obras de méritos, com nossos sacramentos ou rituais sagrados. Ninguém pode ser salvo pelos seus predicados morais. A obra da cruz nos salvou. Tem alguém salvo aqui? Diga glória a Deus. Você precisa ter segurança de salvação, meu filho. O sacrifício expiatório ou sacrifício vicário, conhecido como sacrifício substitutivo de Jesus pelo pecado do homem na cruz, resolve o problema da humanidade. Segundo o dicionário bíblico universal, a expiação do pecado era uma vida dada por meio da substituição. Agora vamos ler os textos, por favor. De 1 Pedro 18 ao 21. Obrigado, viu? Deixa eu ler outra tradução aqui. 1 Pedro. Estão todos prontos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo quanto? Porquanto estáis cientes, vocês sabem, estou falando para leigo, estou falando para quem sabe, de que não foi mediante valores perecíveis,
como prata ou ouro, pedras de grande valor, que vocês foram resgatados do vosso modo vazio, do vosso modo de vida vazio e sem sentido, mas legado por vossos antepassados. Vamos pensar nesse texto. Primeiro, o Pedro está dizendo que toda igreja tem ciência disso. Para quem ele está escrevendo, está dizendo que essa igreja, ela é sabedora dessa verdade. E que verdade ela conhece? Talvez ela não entendeu da maneira correta, mas ela conhece. Todos vocês sabem e estão cientes de que não foi mediante prata ou ouro, ou nada perecível, que vocês foram resgatados do vosso modo vazio de viver e uma vida sem sentido. Olha para mim, todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pela regeneração, que nunca experimentaram o novo nascimento, em uma palavra bem simples aqui, todas as pessoas que ainda não é crente, têm uma vida vazia e sem sentido. É o texto que disse. Mas Claudemir, eu tenho uma vida de sucesso, sem sentido e vazia. Mas eu estou prosperando, sua vida não tem sentido. Enquanto o homem não encontrar a razão que dá propósito, sentido e propósito à sua vida, que é Cristo, a vida dele pode ter o sucesso que for, ele não tem nada. O Pedro está dizendo que todos que não foram resgatados, todos que não fizeram a confissão de fé, todos que ainda não disseram sim à realidade da obra expiatória, do sacrifício expiatório de Cristo, ele está dizendo que todas essas pessoas, por mais ricas e badaladas que elas sejam, a Bíblia, que é inerrante, que é a palavra de Deus, Deus está dizendo que eles têm uma vida vazia. Então, olha, se o que você está empreendendo aqui, deixa eu fazer já algumas aplicações para a vida prática. O que você está empreendendo na sua vida, Deus não está no centro, sua vida é sem sentido. Pode parar e refaça o seu caminho. Conselho que eu te dou: para e refaz o caminho, por favor. A vida sem Cristo, ela é vazia. E o texto disse: deixada pelos vossos antepassados. Esses antepassados aqui não é o meu pai, nem o meu avô, nem meu tataravô. É Adão, os pais aqui, os antepassados aqui, está no plural, Adão e Eva. Eles deixaram um legado de maldição. Porque a Bíblia diz que por eles a maldição entrou no mundo. Então o legado que os nossos pais, as raízes ou a raiz reprodutora, Adão e Eva deixou para nós, infelizmente foram essas. Uma vida vazia, sem sentido. Aqui. Uma vida sem Deus. Uma vida sem propósito. Uma vida sem esperança. Distante de Deus. Mas agora o versículo 19. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, linguagem figurativa, como de um cordeiro sem mácula ou sem defeito, conhecido de fato antes da criação do mundo. O texto está falando de um Deus, de um Cristo que preexistiu. Lembra que Jesus disse para os judeus: antes de Abraão eu sou. A preexistência de Cristo na antiga aliança. Cristo está pré-encarnado e pré-existente na antiga aliança, mas ele pré-existe antes da fundação do mundo, porque ele é Deus. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado a nós nesses últimos tempos em nosso favor.
versículo 21, por intermédio dele quem? De Jesus, cremos em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, por intermédio dele quem? Cristo, o mediador entre Deus e os homens, não é mediadora, é Cristo, somente Cristo. Ele media a relação, é a ponte de tratamento entre Deus e o homem. Como dizia o pregador anglicano e escritor John Stott, a ponte que reconstrói o relacionamento entre Deus e o homem e os homens. E como dizia também o pregador Paulo, porque Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos. Esse é o plano do Senhor. Meus irmãos, então é por intermédio dele, e é nele que nós cremos, e é nele que está o nosso fundamento. Paulo disse: se alguém colocar outro fundamento além do qual já está posto, opa, seja anátema. Então Cristo é o fundamento, e quando falamos de fundamento não é especificamente uma pedra, não. Quando Cristo é o fundamento é porque nós estamos apoiados nas verdades absolutas das Escrituras. Digam glória a Deus. Presta atenção aqui, não distrai seu irmão aí. Estamos apoiados nas Escrituras. Estamos apoiados no credo apostólico. Estamos apoiados nas doutrinas, e eles, a primeira comunidade, e eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Não eram rituais que os apóstolos criaram, não eram regras e costumes que os apóstolos criaram. Está entendendo, Nina? Vocês dois estão conversando aí? Não era isso. Fique mandando coração para mim, que eu vou mandar uma bomba aí no meio entre você e Nil. Presta atenção. Não era, você repreende, irmão, manda coração. Lá ele. Então, deixa eu voltar aqui. Então, esse coração me quebrou. Esse coração aí me salvou. Pois bem, então esse fundamento são as doutrinas, os ensinos apostólicos. Então eles não criaram nada, não criaram didaquê, nesse sentido, como regra de fé, como fundamento, como direção para a vida comunitária da Igreja de Cristo, não. Tudo que eles transmitiram foram o que eles ouviram. Paulo disse assim: olha, o que eu ouvi e recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Eu não posso ensinar aquilo que Paulo não ensinou. Você sabe o que nós pregadores contemporâneos somos? Apenas plagiadores de Paulo, rapaz. Nós não temos mérito de nada. Plagiamos Paulo, plagiamos os apóstolos e transmitimos aquilo que eles anunciaram aos irmãos. O evangelho é isso. E você senta aí e presta atenção, né, Lucas? Senta, presta atenção à doutrina e ao ensino para criar fundamento e ficar crente de verdade. E honra o seu pastor que se desgasta estudando para trazer a mensagem do Evangelho de Cristo, que você tem preguiça de ler. E quando lê, já quer virar pregador. E se não virar pregador aqui no púlpito, sai da igreja. Vai. Porque esse não é o primeiro aspecto. Quem está aqui, diga amém. Muito bem. Nós estamos nesse fundamento, nessas instruções, e precisamos nos esforçar e nos esmerar a todos os dias com muito cuidado para entender o que a Bíblia está dizendo, para transmitir aos irmãos, além de estimulá-los e incentivá-los a ler a Bíblia. Porque as únicas pessoas que querem vocês leigas e ignorantes é o diabo e a bancada clerical, que ocultava da igreja o conhecimento
Porque os cultos e as missas eram celebradas no latim. Já pensou, rapaz? Ninguém tinha uma Bíblia, até Lutero se levantar e dizer: eu vou botar ordem nessa bagaça aqui. E os irmãos pregaram. Pelo amor de Deus, como é que entende? Não. A Bíblia é a revelação de Deus especial para todos nós. 21. Por intermédio dele, creio em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé é a esperança, e a esperança estão firmadas em Deus, de modo que a vossa fé, porque a justificação, ela é mediante a fé. Qual é a resposta que eu dou a Deus? A fé. Eu preciso crer. Esta é a mensagem e a palavra de Deus que está perto de ti, na sua boca, a saber, se confessar, confissão de fé. Eu creio em Deus Pai e não creio na Virgem Maria. Eu creio em Deus Pai, que é o Salvador, que é o Senhor, que é o resgatador. Somente Deus, somente a Deus eu dou glória. Amém ou não amém? Eu não dou glória a homens, eu não dou glória a outras imagens. Jesus disse, Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, acima do céu, na água, debaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual vocês deverão ser salvos. Somente Cristo pode salvar o homem. Nossa fé, devoção, piedade, amor, temor é a Cristo. Lealdade, respeito e comprometimento é a Cristo. E quem representa a Cristo neste mundo? A igreja, a comunidade local, é a figura visível do Cristo que reúne o seu povo para adorar ao Senhor. Como eu respondo a Jesus, meu pastor? Já que você experimentou o novo nascimento, então você é comprometido com a comunidade local. Se você não for, você não está em Cristo. Comprometido com a comunidade local bíblica. Tem um compromisso com Jesus, não tem com a igreja. Mentiroso. Estava comprando umas coisinhas para a gente comer. E aí a gente tem um hábito sempre de brincar ou tentar chamar a atenção de alguém para tentar infiltrar o evangelho, né? A menina do caixa, muito cordial, muito solícita. Brinquei com ela e perguntei: tu é crente? Ela disse: sou. Eu disse: ô glória. E passando as coisas: você ama Jesus? Amo. E você ama a igreja? Não. Eu disse: então. Muitas pessoas se decepcionam com a igreja e deixam de amar a igreja, mas entendeu que não há um Cristo sem igreja. Ele é o cabeça. Por favor, pega a chave. Agora vocês têm que pegar a chave. Não, agora tem que rodar a chave. Não. Agora tem que rodar a chave, tem que pegar a visão, sei lá como é que os caras falam aí. Não, pelo amor de Deus. Ele é o cabeça da igreja, então não há um membro desconectado do corpo. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Olha para mim. O que você tem, eu vou falar algo aqui, agora eu vou falar igual os bispos da Universal. Vou falar algo muito forte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não é assim? O que você tem de mais importante nesse mundo é a sua igreja. Então não despreze. Não rejeite. Qualquer decisão que você for tomar na sua vida, você tem que pensar na sua igreja local. Pastor, o senhor está fazendo proselitismo? Não, estou sendo bíblico. Tudo que você for fazer, primeiro você pensa, até para casar, você tem que pensar na sua igreja. Igreja. A
A igreja visível, a comunidade local, ela é a expressão da igreja invisível, a gloriosa, a glorificada. Como a igreja invisível, que ninguém vê, espalhada em todo mundo, ela se expressa através da comunidade visível. E o que a comunidade visível faz? Ela testemunha o Cristo para a sociedade. Por isso que todas as minhas ações e atos têm que ser baseados na igreja. Nós estamos aqui agora para evangelizar o mundo através do nosso testemunho como igreja. Olha o que Jesus ensinou. Eu sei que muitos aqui frustrados, decepcionados com a igreja, até comigo. Comigo o problema é seu. Se cure sozinho aí, vá na cruz. Tá bom? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tudo que você for fazer na sua vida, primeiro você pensa na igreja. Jesus ensinou algo muito poderoso. Ele disse o seguinte: como é que o mundo vai saber que vocês, discípulos, me amam? Quem lembra desse texto? Lembra, Eduardo? Aí o próprio Jesus responde dizendo o seguinte: sabe como o mundo vai saber que vocês me amam? Quando vocês amar uns aos outros. A igreja precisa viver nessa complacência de amor. Lebidaias. Pegou a visão, preta? Fala lá, eu respondo cá. Oxe, a irmã, entendeu? Pegou? Então nós vivíamos, olha para cá, na mutualidade. Eu estou no texto, irmãos. Porque nós expressamos, mas meu pastor, e as dificuldades, e os dilemas, e as podridões da igreja faz parte. Porque ninguém está dizendo aqui que nós somos a catedral existencial do padrão máximo da santidade. Não é isso. Nós estamos como igreja sendo aperfeiçoado, diga aleluia. Juntos, nas imperfeições, Safuate. Nas imperfeições, no diferente, na caminhada, nas crises, vivendo vida comunitária, vivendo vida de igreja e amando. Sabe qual é a maior prova de amor? Léo e menina, esposa, preta. Sabe qual é a maior prova de amor? É exatamente essas que vocês dão. Vive em crise, mas não se desconecta. Diga amém, Jesus. Não se desconecta. Não há uma descolagem entre nós. Enfrentamos todos os percalços, as perseguições, seja de Nero, do Domiciliano, seja do inferno que for, estamos conectados. Não é porque estamos juntos, é porque somos um. Quem está aqui, diga aleluia. Pois bem, então nós precisamos exercitar o amor. Afinal de contas, a obra do Cristo, sua morte expiatória, ela aponta para levar os crentes, os homens, a uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo, ela é evidenciada pela forma como nós nos comunicamos. Põe aí, filha, expiação e propiciação. Eu estou sem retorno aqui, poderia. Expiação e propiciação. A expiação é o ato que resulta na mudança da disposição de Deus a despeito de você. É o que Cristo fez na cruz. Ele muda de posição. É o resultado dessa obra expiatória que nós chamamos de propiciação. Olha para cá. O resultado da obra expiatória, a troca, a substituição, que é o mesmo que justificação, é quando o inocente, ele leva a condenação pelo culpado. E o culpado, ele é inocentado e salvo da culpa. Mas o que foi culpado, e ele vai sofrer a penalidade, o castigo. Por isso que Isaías disse, o castigo que nos trouxe paz com Deus, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos, olha para mim, fomos, não seremos. A obra foi definitiva. Conversando com o pastor Safuate,
Então não tem mais, Deus não precisa fazer mais nada nessa perspectiva aqui dos temas centrais. Então não há mais nenhuma maldição ou sentença condenatória que precisa ser quebrada. Tudo já foi quebrado na cruz. Diga glória a Deus. Não há sentença, como também você não precisa pagar nenhuma penitência, não há nenhuma condenação, não há nenhuma maldição hereditária, não há mais nada. Tudo já foi desconstruído na cruz e você foi tornado livre. Então a expiação é o ato que resulta na mudança da disposição de Deus a despeito de você. O próprio Deus toma o seu lugar. Atos capítulo 20 diz que Deus derramou o seu próprio sangue. Então Cristo é Deus, o próprio Deus morreu na cruz. Isso é absurdo, irmãos. E o resultado dessa obra expiatória é a propiciação. E o que é o resultado disso? É quando a ira de Deus que estava na minha direção foi aplacada quando ele olha para seu filho, a justiça de Deus na cruz. Cristo, olha para cá, está sangrando na cruz. Cristo está com seu corpo dominado, tomado por inchaços e tumores. Em agonia e desespero, o castigo de Deus estava sobre ele, de modo que o próprio Deus virou as costas para ele. Então nesse momento, a ira de Deus que estava na minha direção e na direção de vocês, ela é aplacada. Não tem mais ira de Deus. Nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos do Evangelho. Diga amém, Jesus. A ira é aplacada, é removida, e não tem mais ira. A ira santa, justa de Deus sobre o pecado e o pecador. Então, na propiciação, Jesus satisfaz a ira de Deus contra o pecado, tornando possível, olha para cá, a reconciliação. Opa, quando é que nós somos reconciliados com Deus? Na propiciação, que é um resultado da obra expiatória. Então não fica pensando que foi um toque de mágica, não, existe uma história por trás da obra da cruz, muito poderosa. Deixa eu perguntar, vocês estão entendendo? Diga amém. Às vezes a gente tem dificuldade de entender porque a gente se encharcou com outra coisa que não é evangelho. E aí termina tendo mais, como Paulo disse, eu citei a semana passada, nós vamos tendo paciência até que Cristo seja formado na vida da igreja. Amém ou não amém? Alguns têm a capacidade de assimilar rápido, outros menos rápidos, outros nada, mas as coisas vão acontecendo. O importante é você ficar aí, vai dar certo. Viu? Uma hora a chave do evangelho vira. Desta forma, o homem é reconciliado e passa a desfrutar da presença de Deus. Eu vejo hoje, nas redes sociais, às vezes alguns irmãos, é porque a intimidade, é porque a presença, nós temos que, você tem que ter intimidade com Deus, irmãos. Você tem que ter a presença, prestem atenção. Eu vou ler um texto de novo. Vamos ler um texto de Hebreus 10, 19 e 20. Deixa eu quebrar aqui as tábuas aqui. 10, 20. Aí as irmãs depois me ligam, pastor, eu estou em crise. Eu digo, problema seu. Meu Deus, me ajuda. Eu digo, é isso aí, estamos no caminho certo. Saiu da igreja sem crise e não entendeu nada. O culto não funcionou. Tem que sair daqui todo mundo pirado. E volta a chegar em casa, abrir a Bíblia e dizer, eu quero entender essa parada aí, mano. Eu estou doido aqui. Estou até querendo largar o emprego para viver a pau o que o pastor falou. Misericórdia, eu tenho que rever isso aí. É isso aí. Gerar crise na vida da igreja para desenvolver o estímulo na leitura da literatura bíblica. Olha lá, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, meus irmãos, olha que bonitinho do autor, meus irmãos, porque somos irmãos, nós somos a comunidade da irmandade, não adianta, eu não estou gostando muito, estou chato, mas é irmandade, não tem jeito. Ah, pecou, irmão, vamos lá, portanto, irmãos, temos, diga comigo, temos, eu não gosto de falar isso, mas vamos lá, pastora Kátia, temos, é isso, está no texto, e o que nós temos? Plena confiança. Plena convicção. Se o crente não tem isso, tem que construir. Plena confiança. Para entrar aonde? No Santo dos Santos. Por onde, meus irmãos? Pelo sangue. Olha a implicação do sangue, Safate.
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, já foi aberto, por meio da onde? Do véu. E que véu é esse? Seu próprio corpo, sua morte, seu sacrifício. O sacrifício vicário amplifica, não, abre, porque estava fechado. Abriu a porta do céu e deu acesso. Opa, não tem mais Yom Kippur, não tem mais nada para ser destronado. Colossenses disse que tudo já foi publicamente destronado. Inclusive, havia um escrito de dívida contrário, Colossenses nos diz isso, e que foi rasgado. Acabou. Segue em paz, filho, vai em paz. Vive uma vida plena no Senhor. Apenas ame ao Senhor. Viva em comunidade com seus irmãos. Exerça a sua missão. Ajude as pessoas. Só isso. Porque tudo já foi feito. Não tem mais nada para ser feito. Já foi tudo realizado. Na cruz tudo foi resolvido e ponto final. É porque nossa mente quer dizer outra coisa. E eu tenho que lutar contra ela, Neidson. Porque a minha mente está sempre me levando ao meu esforço. A minha mente está sempre me levando ao meu mérito. Então, entrar na presença de Deus não é o seu esforço, nem predicados morais, nem quando você está orando. Presta atenção, quando Cristo entrega o seu corpo, ele é rasgado, moído, partido, sangrado, na cruz o véu abre e você entra, ou seja, você não vai entrar, você já está. Quando você está em oração, você não entrou na presença de Deus, apenas você está conversando com Deus, que você já está na presença de Deus. Já viu, os irmãos? Querido Senhor, eu entro agora na sua presença. E estava onde? Na presença de quem? Do diabo foi. Cristo morreu para colocar todos nós na presença de Deus, cara. Amém ou não amém? Todos nós, os filhos regenerados, os filhos do Evangelho, estamos na presença de Deus. Agora sim, é possível você estar dentro da casa com o seu pai e não falar com ele. Aí é outra parada. Você vive no mesmo ambiente, na casa de painho, mas você não quer conversar com o painho, você não quer ler a disciplina que painho aplicou. Aí é coisa de crente preguiçoso. Eita glória. Tem um pai, é o suficiente, ele já me deu tudo, então agora eu vou viver uma vida de boinha. Não. Vamos entender esse pai. E aí vamos mergulhar onde? Vamos nos aproximar dele no sentido da oração. Amém ou não amém? Vamos estudar mais a respeito desse que eu vivo na presença. Quem está comigo, diga amém. Agora deixa eu contar uma notícia para você. Quem entrou nessa presença não sai mais. Já está, o véu já rasgou. E aí, irmão, está na presença de Deus? Não tem essa brincadeira entre a gente? É, varão, não estou não. Porque aí o crente, ele é tão religioso na sua mentalidade, não na prática, que ele pensa o seguinte: poxa, eu não orei hoje, eu não estou na presença de Deus. Oh, meu Deus. Não jejuei hoje? Não. O jejum, a oração, a leitura bíblica, a vida em comunidade, a vida em comunidade é parte da vida do crente regenerado e nascido de novo. A vida em santidade, dizer não ao pecado, isso é parte da nossa vida. Tem que ser parte da nossa natureza, como cristãos, como irmãos em Cristo, cristãos, irmãos em Cristo. Mas você está, Cristo colocou vocês, nos colocou na presença de Deus. Agora Romanos 3:24, já estou indo no caminho para finalizar. Romanos 3:24, por favor. Sendo justificados, meu Deus, se a Bíblia não transforma a gente, acabou. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação pós-expiação, como sacrifício para expiação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Bom, filhinhos,
Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então a ordem de Deus para os filhos do Evangelho, para os crentes nascido é não pecar. Mas anteriormente ele disse assim: olha, se alguém de vocês disser que não tem pecado, é mentiroso. Por quê? Existe um antagonismo, uma dualidade no nosso interior. Que dualidade é essa? São duas naturezas que se degladiam. É a natureza do sagrado, a natureza de Deus em nós, certo? E a natureza caída. Alguns não gostam dessa terminologia teológica, natureza caída, mas não tem outro termo para chamar. Se eu não chamar de natureza caída, eu vou chamar de natureza do diabo. Então eu prefiro chamar de natureza caída. Então existe uma crise entre nós. De modo que Paulo, olha para cá que eu quero ajudar você a sair dessa crise. Presta atenção. De modo que Paulo disse aos Gálatas, dizendo o seguinte: andem no Espírito. O Espírito aqui não é nada híbrido, não é nada etéreo. Ele está falando o seguinte: a sua caminhada como crente vai na virtude do novo nascimento, ok? Então, andai no Espírito e não satisfaçam os desejos da onde? Da vossa carne. Porque o Espírito com E maiúsculo, o Espírito nascido, né, o crente nascido, o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, e estes opõem-se um ao outro para que façais o que quereis. Ou seja, há uma guerra na vida do crente. Isso aí é indiscutível. Há um conflito em nós. Por quê? Um antagonismo nessa dualidade, nessa briga entre as duas naturezas. Porque no passado você não tinha a natureza de Deus. Quem estava dentro de você e dentro de mim era o cão. Entendeu? Deus não estava com a gente. Ah, meu pastor, mas o cão estava lá. Ah, mas eu sou um cara bom. O cão estava lá. Quer que eu mostre na Bíblia? Alguém quer que eu mostre? Não, né? Vai estender, né? Senão eu ia mostrar Efésios capítulo 2 aqui, quem era que conduzia a nossa vida antes de encontrar Jesus. Não tem conversa. Essa é a verdade bíblica. Então hoje, para a glória de Deus, nascido de novo, regenerado instantaneamente. Olha para mim. Processo de regeneração não é um processo. Regeneração é uma obra instantânea, que veio da obra expiatória. Ok? Fez a confissão de fé, creu no Cristo, foi redimido, novo nascimento. Nasceu de novo. O problema é que tem muitas pessoas dentro da igreja, olha para cá, namoradinho, olha para cá. O problema é que tem pessoas dentro da igreja que nunca experimentaram o novo nascimento, e você precisa experimentar isso. Ok? Você precisa experimentar. E como fazer isso? É uma corrida? É uma busca? Qual o padrão? Me dá aí os passos para nascer de novo. Não tem. É um encontro pessoal entre você e Jesus. Deixa eu contar uma notícia para vocês aqui terrível. Existem muitas pessoas que encontraram a igreja, mas ainda não encontraram Jesus. Mas o caminho da igreja já é um bom caminho. Mas não encontraram Jesus. Esses dias, em um discipulado de pastores, um dos pastores me falou algo que eu nunca tinha visto em meu ministério. Ele disse: sabe qual é, Claudemir, o maior trabalho do pastor? Eu disse: ainda não sei. Quer dizer, são muitos, mas... porque toda hora aparece o maior, né? Ele disse: encontrar na sua comunidade os que de fato experimentaram o novo nascimento. Eu digo, aí, tem hora que eu não sei nem se eu nasci de novo. Brincadeira, estou zoando. Eu disse: então quer dizer que tem mais esse desafio. Além de lidar com um bando de gente Minaias, eu ainda tenho que descobrir. Isso é um papel sério do presbitério. Eu disse: mas se os presbíteros não quiserem fazer isso, faça sozinho. Eu disse: então eu vou prestar conta a Deus de quem é um trabalho do pastor. Olha que trabalho árduo, difícil. Mas os meus votos e a minha oração é que, se você ainda não teve essa experiência, talvez você segue todos os rituais, você é dizimista, você vem aos cultos, você compra, paga, você é uma pessoa honesta, mas não tem nada a ver com isso. É uma experiência de dentro para fora. Eu contei para os irmãos lá na mesa, no nosso discipulado essa semana, sobre a minha experiência de novo nascimento, como se deu. É algo muito absurdo, irmãos. E eu tenho certeza que a grande maioria aqui viveu isso. É algo que eu não consigo explicar, esse encontro com Jesus. A minha primeira experiência com Cristo, ela foi muito significativa, ela foi muito importante para mim, sabe? E isso marcou muito a minha vida. Então, se você ainda não teve essa experiência, você precisa orar, falar com o Senhor. Não é nada que você precisa fazer, você só precisa orar e dizer: Senhor, eu tenho fé e eu creio em Jesus.
Jesus é o meu Salvador, se eu ainda não tive esse novo, não tive uma experiência mesmo real com o Senhor, por favor, Jesus, venha na minha direção, como o Senhor foi na direção de Paulo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pois bem, qual o propósito da expiação? Isaías 59, 2. Foi um dos primeiros textos que eu memorizei quando me converti. E os vossos pecados e as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Bom, o propósito da expiação é exatamente esse. O pecado é a causa do distanciamento. Separou. Adão perdeu tudo. Porque todos pecaram e foram destituídos da onde? Da glória de Deus. Pastor Claudemir, o que é destituído? Lembra que eu falei a você? É o afastamento e a perda do acesso e da presença. Adão perdeu acesso e a presença. Foi afastado. Quando Deus, na queda dele, ele perde tudo. Olha para mim. Uma das coisas que nós, como igreja nascida de novo, igreja verdadeira, igreja de Deus, não podemos, de forma alguma, negociar é a nossa fé e a nossa vida com o Senhor. Por favor, não faça isso. Em nome de uma vida poderosa, eu estou ganhando muito dinheiro, pastor. Olha para mim, não faça isso com você. O seu estado eterno é mais importante do que o que você está vivendo aqui. Aqui é transitório. Estou falando isso aqui a vocês em amor. Qualquer distração que vai tornar você bem-sucedido, evidenciado no mundo, mas que você vai perder tudo do Senhor, rejeite. Qualquer amizade, qualquer relacionamento, qualquer casamento. O menino está pedido em casamento, a menina está pedida em casamento. Se você viu que este parceiro vai te trazer transtorno, já ensinei isso aqui a vários, mas o problema é que os irmãos são rebeldes e querem experimentar o inferno. Não negocie a sua fé. Ah, meus pais não me querem na presença de Deus. Saia da casa dos seus pais. O meu patrão me impediu de pregar o evangelho e me pediu para negar a fé. Deixe o emprego, passe fome, mas não negocie sua fé. Hoje pregar isso é um desafio, Raul. Val, ninguém quer ouvir isso. Meu marido pediu o divórcio. Você vai dizer para ele, não pode. Só isso. Olhe, não vou perder tempo. Não pode. Mas ele decidiu ir embora. A Bíblia chama isso de repúdio. Continue amando ao Senhor. Eu tenho aqui hoje um dos nossos irmãos que foi repudiado pela esposa. Ele está aqui firme, porque eu sei que essa situação afeta as emoções. Amando ao Senhor, não perde um culto. Conectado com os irmãos, eu disse, é isso. Não negocie sua fé, porque o sangue derramado de Cristo é muito mais poderoso e precioso do que prata e ouro. Estamos falando de coisas terrenas. Quem está comigo, diga amém. Então, na queda, Adão perde tudo. Ele perdeu a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a manifestação de sua natureza divina, incluído santidade, justiça, amor e poder. Adão perde tudo, além de ser expulso do paraíso. Então, qual é o propósito da expiação? Corrigir a consequência do pecado. Cristo derrama o sangue para remir, redimir, resgatar, perdoar, purificar, santificar, justificar, regenerar. Cara, isso é maravilhoso, eu não preciso de mais nada. Olhe, Senhor, pode olhar para dentro do meu coração. Eu me sinto o homem mais arrogante nesse sentido quando eu olho para as Escrituras, porque eu não dependo de mais nada nem de ninguém nesse sentido. Quando eu olho para essa riqueza, quando eu olho para tudo isso que Deus colocou para, sem eu merecer, sabe, Ele me regenera, me santifica, e ainda por último, Nedson, Ele vai me glorificar. Cara, esse corpo mortal aqui,
cheio de podridão e de pecado, essa natureza dúbia, porque são duas, uma vai sair, vai ficar só uma, Pai. E eu não fiz nada. Pelo contrário, ainda dei vários vacilos aqui na caminhada de fé, e o Senhor dizendo, no final de tudo, Claudemir, você não vale nada, mas eu gosto de você, cara. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, Claudemir, no final de tudo, sabe o que é que eu vou fazer? O que, Senhor? Eu perdoei você, desgraçado, você era um moro imundo, estava indo para o inferno, eu perdoei você, enviei meu filho, ele morre na cruz, toma o seu lugar, seu peste, você não tinha nada de bom, você era horrível, e eu abracei você, acolhi, te dei meu nome, irmão Claudemir, até Santos, né, Claudemir, em cima de Santos, te dei meu nome, velho, você é um filho, você está dentro da minha família, a família de Deus, pertencente a uma comunidade local, velho, te fiz até um tal de um pastor, mano, velho, você está de boa. E depois, no final de tudo, e outra coisa, quando você tropeça, cai, você tem um acesso. Qual é o acesso? Você pode acessar o sangue de Jesus, ir lá, na cruz, novamente, porque ela é transitória no sentido presente, passado e futuro, confessa o seu pecado, fica de boa, e no final de tudo, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou glorificar o seu corpo, irmãos, e depois que eu glorificar o seu corpo, trocar esse corpo carnal em um outro corpo glorificado, eu vou levar você para morar comigo na eternidade, velho. Que vai te discipular, não é Hernandes Dias Lopes, sou eu mesmo, mano, velho. Rapaz, se eu fosse vocês, eu estava dando glória, seus descrentes. Pelo amor de Deus, uma bênção tão grande dessa, rapaz. Como fica? Os crentes gostam de chave mesmo, né? Não tem jeito. Não é o nosso caso. Então, quem está comigo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Nós temos tudo. Não é do nosso feitio, mas olha para o seu irmão e diga assim: eu tenho tudo. Acabou, meu. Então, por favor.